Palavra de Deus, Romanos 8. Eu vou ler o versículo de número 28. Sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Vou repetir. Sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse instante, Senhor, que a Tua palavra foi lida, será proclamada ao nosso coração. Amém. Que possamos verdadeiramente ser alimentados, ó Pai, pelo Espírito Santo nesta manhã, que possamos ser renovados, Senhor, pela Tua palavra, ó Pai, e que possamos, ao sair deste culto, sair sim tocados pelo Teu agir, e que possamos ser de fato nova criaturas. Amém. Como cantamos, queremos que a nossa vida seja restaurada na mão do Senhor, amém, que é o nosso oleiro. Amém. Oramos, ó Pai, pelos enfermos da nossa igreja, ó Pai, pelas pessoas que estão com dificuldades de estar conosco. Também, ó Pai, oramos pela vida do Senhor Luiz, ó Pai, que tem encontrado dores, amém, e que o Senhor possa curar o Teu servo. Amém. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, nós terminamos o capítulo de número 7 de Romanos. Então deixa a Bíblia aberta, amém? No capítulo de número 25 ainda, né, do capítulo 7, ele é um prelúdio, é um início para o capítulo 8, amém? Que é o que nós vamos conversar nesta manhã, amém? Então, nós começamos a analisar que no capítulo de número 8, o Espírito Santo agora, Paulo está colocando como o protagonista, amém? Ele entra então em cena, antes não era tão falado por Paulo, e agora então ele dá uma certa ênfase no Espírito Santo, ocupando todo o capítulo, amém? É importante nós deixarmos claro isso, né? Porque então esse bloco Paulo está finalizando com o Espírito Santo como o protagonista das nossas vidas, para o povo de Romanos, amém? Mas também eu creio, irmãos, que é para nossas vidas. Amém. Quando o Espírito Santo é o protagonista, tem tudo para nós sermos abençoados pelo Senhor, né? Amém. Somos justificados quando andamos em novidade de vida, amém? Isso nós vimos já no capítulo 6, capítulo 7, mas essa novidade de vida, ela é então segundo o Espírito Santo, que nos concede a vida eterna. E a consequência agora é que não há mais condenação. Não há condenação para quem está em Cristo. Então, talvez a pergunta inicial que devemos fazer é: estamos em Cristo? Amém? Amém. Não há condenação para quem está em Cristo. Então a pergunta é: estamos em Cristo? Vivemos a nossa vida em Cristo? Pois a vitória sobre o pecado e sobre a morte já está consumado. O sangue do Cordeiro já foi derramado na cruz em nosso favor, para nos dar vida, para nos dar vida eterna. Então, nesses primeiros 4 versículos de Romanos 8, não há condenação para todos aqueles e aquelas que estão em Cristo Jesus. Não há o jugo do pecado sobre aqueles que se entregaram ao Senhor. A todos os membros da igreja que publicamente declararam que o Senhor Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador. No versículo de 5 ao 8, agora então a perspectiva do cristão de viver
no Espírito. E essa diferença de vivermos no Espírito em viver na carne. E essa dicotomia entre viver no Espírito e viver na carne é uma coisa um pouco mal compreendida nos nossos dias. Viver no Espírito e viver na carne é quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Quando nós queremos então seguir o Senhor Jesus, os seus ensinamentos, a tua palavra. Quando nós nos esvaziamos. Obrigado. Vou colocar a bala na boca para ele não ter dito. Quando vivemos no Espírito, nós não queremos mais ouvir o nosso eu. Quando nós vivemos no Espírito, não é mais aquilo o que mais me agrada, mas é ouvir a vontade de Deus. É se esvaziar de si e se encher no Senhor. Quando somos então guiados pelo Espírito Santo, não é mais as nossas convicções, não são mais as nossas razões, não são mais os nossos ideais. Vou repetir, não é mais o nosso ideal, mas é o ideal de Cristo. Em tempos de polarização entre um lado e o outro, devemos escolher o lado de Cristo. Amém? A urna nossa deve ser o confirmar com a palavra. Essa é quando guiamos então a nossa vida diante de Cristo. Quando vivemos o contrário disso, estamos na carne. E aí começamos a questionar a Deus pelo aquilo que queremos. Eu acho que é diferente, né? Porque eu sou o cheio da razão, né? Não importa mais o que a Bíblia fala, não importa a vontade de Deus. E aí quando tudo começa a girar em torno de você está vivendo na carne. Você não está vivendo mais no Espírito. Então, esse bloco de 5 a 8 está falando justamente dessa diferença. Quando nós decidimos então viver pelo Espírito, no Espírito, com o Espírito, e dependentes dele. Não é mais o seu ego, e sim é o Espírito. E quando nos afastamos disso, estamos cada vez mais vivendo na carne. Seguindo de 9 a 11, a ressurreição aos cristãos que recebem a Cristo. É a mensagem que Paulo começa a anunciar. É a ressurreição agora dos cristãos, daqueles homens e mulheres então, como eu e você, que declaramos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Seremos ressurretos com o Senhor. Então não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, porque nós iremos estar com Cristo. Se vivermos em Cristo, se vivermos no Espírito, vamos ressuscitar com o Senhor. A consequência então daqueles que vivem no Espírito serão ressurretos com Cristo, como Cristo foi também e é ressurreto, assim também o seremos. E a continuidade disso, Paulo começa então a remeter a Romanos 6, que nós já conversamos, né? Os cristãos não devem então seguir os desejos da carne. Né? Lembra que eu falei, né? O eu, você escreve o eu bem grande, né? Você faz uma bola assim, né? Marca o eu bem, e faz um X assim, ó. Não é mais o eu. Amém. É ele. Amém. O eu não interessa mais. É o Espírito.
Paulo então está relembrando isso. Nós devemos seguir agora não os desejos da carne. O corpo é um corpo de batalha, de luta entre a carne e o espírito. E esta luta é constante aqui na terra, porque nós estamos na terra. Não vai ser fácil conviver na terra com as lutas, com as adversidades, com a tentação. Mas seremos sim recompensados no Senhor, com o Senhor, quando formos assim ressuscitados com Cristo. Então, enquanto estivermos na terra, que eu diminua e Ele cresça. Amém? Amém. Você consegue repetir comigo? Que eu diminua e Ele cresça. Segundo tópico do texto de Romanos 8 é sofrendo em esperança na certeza da salvação. Amém? Amém. O salmo lido pela presbítera Valéria, por sinal, fala exatamente disso, do sofrimento do cristão, né? Do sofrimento dos servos de Deus. O texto lido agora de Romanos fala da glorificação daqueles que são então justificados pelo Senhor, mas que sofrem. Por que o justo sofre? Por que o Filho de Deus sofre? Por que aquele que é cristão, que é cristã, sofre? Por que passamos por dor e por que passamos por sofrimento? E como não nos lembrar do personagem Jó, né? Que sofre no texto o tempo inteiro, mesmo sendo justo, mesmo sendo bom. No versículo de número 17, nos leva a suportar o sofrimento em razão da fé. Vou repetir: suportar o sofrimento em razão da fé. Comparando então o sofrimento de Cristo na cruz. Porque Cristo, Ele passou por este mundo, Ele teve sentimentos como nós temos, e sentiu dor. Ele sentiu, ainda que Ele era 100%, ainda que Ele é 100% Deus, Ele sentiu dor. Ele sentiu a dor, Ele sentiu a dor até a morte. Então, se Cristo, que é Deus, sofreu, por que você que não é Deus acha que não deve sofrer? Já pararam para pensar? Se você que é tão insignificante diante de Deus, como nós olhamos Isaías 6, né? Um Deus tão grande diante de um ser tão pequeno que era Isaías, e ele reconhece então a grandeza de Deus e se ajoelha, se humilha e adora. Paulo aqui está colocando exatamente isso. Assim como o Senhor Jesus sofreu na cruz, assim também nós iremos ter sofrimento, dor, sofrimento. Nós, como justificados, sofremos neste tempo presente. Mas, irmãos e irmãs, você que sofre no tempo presente, será glorificado com o Senhor, irá participar então da glória de Deus, num local onde não haverá mais dor, num local onde não haverá mais ranger de dentes, porque seremos justificados em Cristo, por Cristo, e estaremos com Cristo. Aleluia! E o sofrimento está diretamente ligado à queda, ao pecado. Por que temos dor? Porque temos sofrimento por causa do pecado, por causa do pecado da humanidade. Mas Cristo é o único caminho para que toda a criação possa ser redimida. Em Cristo Jesus, os nossos pecados são perdoados. Amém.
do 22 ao 24, os justificados não vivem uma condição perfeita. Talvez essa fala pode te gerar um certo descontentamento, né? Porque nós vivemos em busca da santidade. Mas a verdade é que os justificados, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, aqueles que declararam que o Senhor Jesus é o seu Senhor, aqueles que reconheceram o esforço de Cristo na cruz em seu favor, mesmo assim, não vivem nessa terra a condição perfeita. Mas vivemos nessa terra na esperança da perfeita salvação. Devemos viver nessa terra na perspectiva da esperança da salvação em Cristo. Agora, não podemos deixar de analisar que muitas das vezes pode virar uma desculpa, né? Como assim? Já que eu estou na terra, não vivendo em nenhuma condição perfeita, então, que problema tem se eu fizer isso, né? Ou fizer aquilo? Então isso não é uma condicional para que você se afunde no pecado, ou para que você busque aquilo que não é a vontade de Deus. Você é justificado, mas não pode esquecer que o Espírito Santo habita em você, habita no meio de nós. E quanto mais perto estamos do Espírito Santo, mais queremos estar perto do Senhor. Mas quanto menos estivermos no radar do Espírito Santo, mais distante dele estaremos e mais perto do pecado estaremos. Então, a paciência é a chave para mantermos a nossa condição de servos e salvos e eleitos no Senhor. Amém? Amém. Amém. O versículo final de 31 a 39, temos que ter no coração o amor firme em Deus e em Jesus Cristo. A tônica é o amor. Amém? Amém. E ele começa no verso 31, naquela retórica, na pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo muito conhecido, né? Todos nós conhecemos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nos dá a conotação então de sermos imbatíveis. Amém? Amém. Nos dá a sensação que nunca iremos ser derrotados. Nos dá a conotação de que sempre seremos vencedores. Aliás, um jargão popular: em Cristo somos mais que vencedores. Mas não podemos esquecer a condicional primeira. Se Deus é por nós. E se Ele não for? E se a vida que temos vivido não estamos em sintonia com Deus? E se Deus não é por nós? E se da forma como vivemos, Deus não é por ti, não é por mim? E continuando a reflexão do verso 35 ao 39, quem pode nos separar do amor de Cristo? A vitória é descrita em função dos sofrimentos que temos. A vitória em Cristo está intimamente ligada, então, ao sofrimento dos servos aqui na terra. Porque a justiça, irmãos e irmãs, ela é de Deus, em Cristo. E esse é o tema central deste bloco, do bloco de 1 a 8 de Romanos que nós lemos. Deus, então, fez o seu filho, fez o servo, mas fez que esse servo, que ele sofresse por nós,
para que Ele morresse por nós, para então o seu esforço pudesse nos proporcionar a salvação. O esforço foi dele, ele se esforçou, ele se entregou, ele se doou e ele nos amou. Amém. Em primeiro lugar, aleluia, para nos dar a vida eterna. Amém. Amém. Eu dependo da bênção de Deus. E porque os nossos pecados foram perdoados, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Temos que entregar a nossa vida no altar do Senhor. Amém? Amém. E eu queria terminar minha fala, irmãos, nesse primeiro coleção de 8 capítulos de Romanos, com bônus no final, 10 itens que são listados, então, no versículo 38, que eu queria que você fizesse esse acompanhamento. Das coisas que nós devemos entender que não devem nos afastar do Senhor. Amém? Amém. A morte não deve nos afastar do Senhor. Amém. Pelo contrário, a partir do momento que morremos, estaremos em Cristo. Amém? Amém. De igual modo, a vida não pode nos afastar do Senhor. Enquanto estamos aqui, nessa terra, como alguns dizem, o plano sensível, não devemos nos afastar do Senhor. Nem os anjos devem nos afastar do Senhor. Em Apocalipse, João, quando viu o anjo, já se ajoelhou. Não. O anjo não é para mim que você tem que render adoração, não. Eu não sou digno da sua adoração. A sua adoração deve ser feita a Deus e não a mim. Então o próprio anjo exortou, João em Apocalipse. Mas esse é outro texto. Nem os demônios, nem os principados, nem potestades, não devem nos afastar do Senhor. Que é uma desculpa, Quando a pessoa está fazendo errado, ela estava endemoniada. Não é o demônio que tem que colocar você no mau caminho. Você tomou essa iniciativa. A gente quer culpar os outros, É o mal de Adão, por que você mordeu? Não, foi a Eva, ela que deu a maçã para mim. Mas quem mordeu, Quem pegou na mão aí? Foi você. Então, a Eva podia fazer de tudo, inclusive te dar na sua mão. Mas o morder, filho, é para você. Então, é fácil colocar a culpa nos outros, É o demônio, é o anjo, é não sei o quê. Então, nada pode nos afastar do amor de Deus. Nem o porvir, a insegurança do futuro pode nos afastar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, e nem mesmo outra criatura, outra pessoa. Nada pode nos tirar e nos afastar do amor de Deus. Porque o amor de Deus está em Cristo Jesus. Amém. E Ele é o nosso Senhor. Amém. Ele é o nosso Salvador. E nós devemos então, irmãos e irmãs, anunciar essa palavra para outras pessoas. Ser cheios dessa palavra para agora alimentarmos outras pessoas que podem e estão precisando de ouvir. Você conhece alguém que precisa de ouvir a palavra de Deus? Eu conheço. Mas para nós levarmos essa palavra, nós precisamos antes nos alimentarmos dela, conhecer a palavra. Porque senão a gente vai ser vazio. Não vou falar nada. Falar o que eu acho, o que eu penso, a minha opinião, a minha convicção, mas nada disso importa. O que importa é a palavra. Amém? Amém. Então, ide e anuncie o Evangelho de Deus. Amém. Ide e anuncie as palavras de salvação. Ide e seja também um portador da palavra de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe com a tua palavra. Amém? Amém. Amém. Amém.